Esse foi um dos dias que eu achei que eu ia ter o melhor almoço da minha vida, mas foi um dos dias mais esquisitos que eu passei. Eu fui viajar com a minha noiva e a gente estava fazendo uma viagem mais longa e tinha um tempo que a gente não achava um restaurante. E aí também não tinha posto de gasolina, eu pedi para ela olhar no Waze e a gente achou um posto a alguns quilômetros ali de distância. Depois de muito tempo sem nenhum restaurante, a gente parou nesse posto e, claro, eu fui perguntar pro frentista. Falei assim, irmão, qual que é o melhor restaurante que tem aqui perto? Aí ele olhou pra mim e falou assim, peraí. Aí ele foi lá, consultou, pá. A minha noiva ficou dentro do carro. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, cara, tem o restaurante X. O nome do restaurante era Frigideira. E eu falei, é bom? Ele falou assim, nossa, é o melhor que tem. E eu falei, tem carne boa lá? Porque eu gosto muito de carne. Então eu não sou um cara vegetariano não, viu? Se você me chamar para comer alguma coisa, se você me chamar para um churrasco, você vai sempre acertar. Voltei para dentro do carro, terminei de abastecer e a minha noiva perguntou, e aí, descobriu? Eu falei assim, se prepare para comer o melhor almoço da nossa viagem. E ela já ficou empolgada, né? A gente foi, saiu, colocamos no Waze, o restaurante apareceu e olha só, no caminho de onde a gente estava nesse posto até o restaurante, a gente passou por um outro restaurante. E um restaurante super estruturado, bonito. Olha o que eu falei para minha noiva. Falei, olha aí, amor, tá vendo? Se a gente não tivesse perguntado pro frentista, a gente teria almoçado nesse aqui pensando que era o melhor. Aí ela falou assim, é mesmo. A gente seguiu viagem, acho que faltavam uns 10 quilômetros, no Waze, pro próximo. Quando a gente estava chegando e mostrando no Waze, eu estava olhando assim, para tentar enxergar onde é que era. E de repente, a minha noiva falou assim, eu acho que é aqui, é ali, que tinha uma placa. Aí encostei o carro à direita, no outro lado da pista, parei o carro e foi um silêncio ensurdecedor dentro do carro. A minha noiva olhando para mim e eu olhando para uma placa do outro lado da pista. Aí ela falou assim, é aqui? E eu olhava para a placa, olhava para o Waze, olhava para a placa, olhava para o Waze, tentando ter a certeza que é aqui. E ela perguntou, acho que é aqui, amor. Eu virei para ela com a certeza do meu coração e falei assim, não, aquilo ali é só uma placa que deve estar indicando onde é que é. E eu juro, eu estava olhando para aquela placa daquele lugar, procurando uma seta de onde que era o lugar, porque para mim aquilo ali era uma seta e não era o lugar. Por que, Ramon, o restaurante não era bom? O restaurante era muito bom para a pessoa que me deu a dica, mas ele estava totalmente fora daquilo que eu tinha imaginado. E nessa hora eu pensei, aquele cara fez um esforço danado, né? Ele me deu uma referência que para ele provavelmente é muito boa. E tá tudo certo até aí. Mas nem toda referência, e pegue essa lição, nem toda referência é uma boa referência para você ou para o momento de vida em que você está. Dependendo do que você pergunta para uma pessoa, aquela pessoa vai dizer, qual que é o melhor posto de combustível da cidade? Aí a pessoa te fala, não, é o posto das Colinas. Aí você chega com o seu carro, abastece no posto das Colinas, você vai lá e no outro dia seu carro dá problema. Você vai no mecânico e o mecânico olha, abre o seu carro, analisa, olha, o combustível que você abasteceu é ruim. Aí você pensa, mas como? Eu fui no posto que o meu amigo indicou. Como pode ser ruim? É o melhor combustível? Aí o mecânico fala, não, mas ele é ruim. Aí dá aquele trabalho todo, você gasta R$5.000 para consertar aquele carro, e aí você vai lá no seu amigo e pergunta, amigo, você falou que aquele era o melhor posto, mas eu abasteci meu carro lá e o combustível é ruim. Aí ele fala, não, mas não pode ser, eu sempre abasteci o meu lá, nunca foi ruim. Não, mas foi ruim, eu abasteci lá. Por que você falou que é o melhor posto? Não, ele é o melhor posto porque é o mais barato. Na cabeça dele, melhor é mais barato. Só que esse cara tinha um carro importado. Melhor para ele, na cabeça dele, é melhor em qualidade e não em preço. Ele não está se importando com preço. Mas ele perguntou para o outro qual é o melhor. Dependendo de para quem você pergunta, aquela referência pode te dar um conselho. Mas nem todo conselho que é bom para você. E tem muita gente que quebra a cara só porque eu pedi um conselho para uma pessoa que está em um momento de vida diferente do momento de vida dele. E aqui eu aprendi uma grande lição. Antes de pedir um conselho, entenda e saiba se o caminho que aquela pessoa está seguindo bate com o caminho que você está seguindo. Se aquela pessoa está vivendo um momento de vida parecido, ou pelo menos se ela tem sonhos parecidos com o seu, se ela está indo para o mesmo caminho, porque se ela estiver indo para um caminho diferente, bom ou melhor na cabeça dela é diferente do que na sua cabeça. E tem uma outra lição aqui. Aí você me pergunta, eu almocei no tal do frigideiro ou não? O que você acha? Comente aqui embaixo para mim. Você acha que eu almocei ou não?
Tem muita gente que se lasca nessa hora. Não é no fato do conselho recebido, mas é no fato de se obrigar a seguir o conselho só porque alguém importante aconselhou ou porque aquela pessoa se esforçou para aconselhar. Aquele cara, ele se esforçou para ir lá, encontrar o melhor restaurante, ele pesquisou, ele validou, Ramon, é esse aqui o melhor, vai lá, com toda a boa intenção do coração dele. E eu cheguei lá, não era uma coisa boa para mim, talvez para ele era, mas para mim, para o meu momento, não era. E tá tudo certo ser para ele, porque na minha vida, muitas das coisas que eu disse que eram boas lá atrás, hoje eu já não acho que são as melhores, entende? Tá tudo certo, dependendo do momento. Agora, o problema é quando você se obriga a fazer porque alguém que é importante para você te aconselhou. E eu te falo, eu não almocei naquele restaurante. Talvez você diga, não, mas tá tudo certo, Ramon, você não deveria almoçar, você não curtiu. E por que que você, muitas vezes, só trabalha e só está no lugar que você está porque foi alguém que você se importava que te deu um conselho? Você, sem perceber, acaba se obrigando a ir numa profissão, fazer um concurso, casar com uma pessoa só porque foi alguém importante para você que te aconselhou. Vá lá fazer aquele concurso porque é o melhor. É o melhor para quem? Tem muita gente que se obriga a fazer alguma coisa só porque foi alguém importante que fez. E às vezes, a pessoa que te deu o conselho, quando você não faz, e essa pessoa é importante, sabe o que ela faz? Ela exige que você faça. Aí, de obrigação, passou a ser exigência. Tem muita gente que você pede um conselho, pede alguma coisa, e quando você não faz, ela diz, nossa, mas você não sabe o quanto eu me esforcei para te ensinar isso aqui, você não sabe o quanto eu te esforcei para te dar essa oportunidade, você não sabe o quanto eu me esforcei para fazer você fazer essa faculdade. E essa pessoa, só porque te deu alguma coisa, começa a exigir que você faça por ela, porque ela fez por você ou porque ela se esforçou a fazer por você. Ela quer exigir que você siga um caminho só porque ela se esforçou. E tome cuidado em se obrigar a ter que fazer alguma coisa porque alguém fez algo por você antes, ou se obrigar a fazer alguma coisa porque alguém te deu um conselho, está te exigindo com que você faça. Se o que a outra pessoa, ou se aquilo que é importante para outra pessoa começa a interferir naquilo que você está tentando, isso já virou dependência emocional. Se eu tivesse almoçado naquele restaurante porque era importante para o outro ou porque o outro se esforçou, eu não deixei de ser grato por ele, depois eu agradeci. Eu não deixei de ser grato porque eu não fiz, pelo contrário, eu agradeci porque ele fez o melhor, mas o melhor dele naquele momento não fazia sentido para mim. Cuidado, não se obrigue e não caia na exigência de alguma pessoa só porque ela fez o melhor dela. Talvez não seja o melhor para você e você está vivendo uma prisão. Não chame de amor aquilo que já virou doença.